Nesse vídeo eu vou te explicar o que é renda fixa, juros, taxa de juros, títulos públicos, tesouro direto, característica dos títulos públicos e uma série de outros conceitos importantes sobre renda fixa que você, investidor, precisa conhecer. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luan Batalha e esse é o canal Nintai Investe, o seu canal de finanças pessoais e investimentos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre algo que é muito importante no mundo dos investimentos, que é a renda fixa. Mas aqui a gente vai tratar desde o começo sobre renda fixa para aquelas pessoas que não têm nem ideia do que é renda fixa. Então, o que é renda fixa de maneira bem simplificada? Renda fixa é uma modalidade de investimentos onde o investidor, também conhecida como agente superavitário, ou seja, tem dinheiro sobrando, vai emprestar dinheiro para alguém conhecido como agente deficitário, ou seja, que está precisando de dinheiro emprestado. Nessa modalidade de investimentos, o investidor empresta esse dinheiro, a outra pessoa recebe esse dinheiro e paga uns juros por esse empréstimo. Aqui cabe uma explicação importante, alguns conceitos que você precisa conhecer. O conceito do que é credor e do que é devedor. Quem empresta dinheiro é conhecido como credor e quem pega o dinheiro emprestado é conhecido como um devedor. Vamos supor que você vai ser o credor, você é quem vai emprestar dinheiro e eu sou o devedor, que vou pegar dinheiro emprestado com você. Então imagina que eu te peço R$1.000 emprestados e vou te devolver R$1.100. Esses R$100 a mais que eu vou te devolver é chamado de juros. Juros é a remuneração paga pelo dinheiro emprestado ou investido. Quem recebe juros é o credor, é o investidor. E quem é que paga esses juros? É o devedor, é quem tomou o dinheiro emprestado. E a taxa de juros? A taxa de juros nada mais é do que os juros, só que em forma de porcentagem. Esses R$100 transformado em porcentagem é a taxa de juros. R$100 é 10% de R$1.000, com a remuneração sobre o valor que eu peguei emprestado de você. Uma coisa importante sobre a taxa de juros é que a taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo, ou seja, o dinheiro também tem custo. Para você pegar um empréstimo, você tem que ver que taxa de juros você vai pagar. Se a taxa de juros é maior, você está pagando mais caro para pegar aquele empréstimo. Se a taxa de juros é menor, você está pagando mais barato para pegar aquele empréstimo. O interesse do investidor é receber a maior taxa de juros possível. Já o interesse do devedor ou do tomador de empréstimo é pegar a menor taxa de juros possível. E o que é que define essa taxa de juros? O quão alta ou o quão baixa ela pode ser? Basicamente três coisas: o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. O risco de crédito é o risco de calote, o risco de não pagamento do empréstimo. Vou te dar um exemplo. Quando você vai pegar um empréstimo num banco, por exemplo, o banco ele faz uma análise de crédito. Ele vê o seu histórico, vê se você é um bom pagador, se você tem condição de pagar aquele empréstimo. E aí, a depender do seu perfil de crédito, você pode pegar taxas até mais baratas ou mais caras, a depender do risco que você oferece para aquele crédito. Então, se você é uma pessoa que tem um score baixo, você é um cliente mais arriscado. Você pode chegar a dar calote no banco. Então, o banco ele normalmente cobra uma taxa um pouquinho maior. Então você já entendeu que quanto maior o risco de crédito, maior o risco de calote, maior tem que ser a taxa de juros para compensar esse risco. O risco de liquidez é a capacidade com que você tem de recuperar o seu investimento no momento que você precisar. Recuperar o seu dinheiro de volta, antes do prazo de vencimento. Tem títulos que você investe que o seu dinheiro fica preso por um prazo determinado. E esse investimento, vamos supor que tem um prazo de vencimento daqui a 2 anos. Então, se esse investimento tiver uma liquidez muito baixa, se eu precisar desse dinheiro antes, eu não vou conseguir. Então, é isso que significa a liquidez, a capacidade de você receber o seu dinheiro de volta antes do prazo de vencimento. Agora, o risco de mercado, que a gente costuma chamar também de marcação ao mercado. Tem alguns títulos públicos que, se você vender antes do prazo, você corre o risco de sofrer o que nós chamamos de marcação ao mercado. Você compra o título público e esse título público ele tem um vencimento para daqui a 2 anos, por exemplo, em 2027. Mas por alguma questão você precisa resgatar esse dinheiro antes.
Se você vai vender antes do prazo de vencimento, você vai vender pelo preço em que ele está sendo negociado no mercado, que pode ser um preço maior do que você pagou, e aí você teria lucro, ou um preço menor do que você pagou, e aí você teria prejuízo. Então isso é marcação ao mercado, é quando você vende o título público antes do prazo de vencimento, pelo preço em que ele está sendo negociado no dia que você está vendendo. Se você levar esse título até o vencimento, você não sofre marcação ao mercado. Você recebe exatamente a rentabilidade que você contratou lá no início do investimento. Isso não acontece com todos os títulos públicos. Tem um título público que não sofre marcação ao mercado, que é o Tesouro Selic, que nós vamos ver daqui a pouco. Os títulos que sofrem marcação ao mercado são os títulos pré-fixados e aqueles indexados à inflação. A renda fixa ela é dividida em dois grandes grupos, os títulos públicos federais e os títulos privados. Qual a diferença entre esses dois? A diferença é em quem é o devedor. Quando você empresta dinheiro para o governo federal, você está comprando um título público, um título de dívida. O governo está precisando de dinheiro e aí ele emite títulos públicos, você compra esses títulos públicos e o governo vai te devolver esse dinheiro no futuro com os juros acordados. Quando você empresta dinheiro para as empresas privadas ou mesmo empresas que o governo tem participação, aí chama de títulos privados. Quanto ao risco de crédito, em teoria, os títulos públicos não têm risco de crédito, porque o governo ele é dono da máquina de imprimir dinheiro, então ele dificilmente daria um calote na dívida. Então por isso que os títulos públicos federais, eles são considerados os títulos mais seguros que tem no mercado brasileiro. Os títulos privados, eles já têm um risco maior do que os títulos públicos. Então, como ele tem um risco maior, eles também tendem a ter uma rentabilidade maior do que os títulos públicos. Ou seja, quanto maior o risco de crédito, maior deve ser a rentabilidade daquele título, daquele investimento. Uma coisa importante é que o governo federal ele garante a recompra de todos os títulos públicos, inclusive antes da data de vencimento do título. Então, se você compra um título que vai vencer em 2027, 2029, 2035, não importa, e você quer receber o dinheiro antes, você se arrependeu por algum motivo e quer retirar o dinheiro antes, o governo garante a recompra do título. Então, tem altíssima liquidez os títulos públicos. Já nos títulos privados, que a gente vai ver em momentos posteriores, quanto maior o risco de liquidez, ou seja, quanto maior o prazo de vencimento, mais arriscado, e por isso esse título deveria pagar uma rentabilidade maior. Os títulos públicos federais podem se dividir em três grandes grupos: os títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e os títulos híbridos. Os títulos pré-fixados são aqueles títulos em que a taxa de juros que o investidor vai receber por emprestar esse dinheiro ao governo já é conhecida antes da compra do título. Então você já sabe as condições de recebimento desse dinheiro, quando é que você vai receber esse dinheiro de volta, qual vai ser a taxa de rentabilidade desse título. Tudo é definido antes do investimento, por isso pré-fixado. Os títulos pré-fixados, conhecido tecnicamente como LTN, Letra do Tesouro Nacional. Você tem o LTN normal, que ele não paga juros semestrais, e você tem o LTN Série F, que pagam juros semestrais. O seu dinheiro vai rendendo e você recebe juros 2 vezes ao ano. O termo técnico do Tesouro pós-fixado é o LFT, Letra Financeira do Tesouro, mas a gente conhece como Tesouro Selic. O Tesouro pós-fixado, como o nome diz, pós, vem depois. Você não sabe a rentabilidade exata desse investimento, porque esse título ele vai render de acordo com um indicador de rentabilidade que a gente costuma chamar de benchmark, e nesse caso do título pós-fixado, ele rende ali de acordo com a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária,
Copom, e esse Copom define a taxa básica de juros a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias eles se reúnem e eles decidem se vão aumentar a taxa de juros, se vão manter a taxa de juros ou se vão diminuir a taxa de juros. Então, essa taxa de juros é utilizada principalmente para o controle da inflação no Brasil. Quando a inflação está descontrolada, o Banco Central aumenta a taxa básica de juros, torna o crédito mais caro, as famílias consomem menos, as empresas pegam menos empréstimo, desaquece a economia para fazer com que a inflação dê uma reduzida. Quanto mais a taxa Selic sobe, mais o seu dinheiro rende. Quanto mais a taxa Selic cai, menos o seu dinheiro rende, mas você nunca vai ter variação negativa no Tesouro Selic. Você sempre tem lucro. Quanto mais ela sobe, maior o seu lucro. Quanto mais ela desce, menor é o seu lucro, mas você sempre vai estar no lucro. E os títulos híbridos, que são aqueles que têm duas taxas, uma pré-fixada e outra pós-fixada, temos o termo técnico que é a NTNB, Nota do Tesouro Nacional Série B. Aí você tem o Série B principal, que igual o pré-fixado tem o que paga juros semestrais e o que não paga. O Série B principal não paga juros semestrais. Já o NTNB Série B, ele paga juros semestrais, a mesma coisa do pré-fixado. A rentabilidade desse título é dividido em duas taxas. A primeira taxa é uma taxa pré-fixada e a parte pós-fixada normalmente é atrelada ao IPCA, a inflação oficial do Brasil. Se a inflação sobe, o seu título começa a render mais. Se a inflação cai, o seu título rende menos. A parte pré-fixada do título é a parte que está rendendo acima da inflação. Sempre que o seu título rende acima da inflação, você está tendo um ganho real. Ganho real é todo ganho que supera a inflação. Tem outros dois títulos públicos que nós vamos falar em outro vídeo, porque eles são mais específicos, que são o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais. Agora sobre os impostos. Tem títulos privados que são isentos de imposto de renda e tem títulos que não são isentos de imposto de renda, ou seja, você tem que pagar imposto sobre o lucro, não é sobre o total, é sobre o lucro. Todos os títulos públicos federais incidem imposto de renda. Vou te dar um exemplo. Você faz um investimento, coloca R$1.000, retira 1.200. Você vai pagar imposto apenas sobre os R$200 e não sobre o valor total. O imposto é sempre sobre o lucro. Quais são os impostos que incidem quando você investe em títulos públicos federais? Basicamente são três. IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide quando você faz um investimento e resgata esse investimento abaixo de 30 dias. Então é uma tabelinha regressiva que esse imposto é zerado quando você completa 30 dias de investimento. O segundo imposto é a taxa de custódia da B3, que ela faz a custódia, a guarda do seu título público. A taxa que você paga é de 0,2% ao ano. O terceiro imposto é o pagamento de imposto de renda sobre o lucro, e ele segue uma tabela regressiva que eu vou deixar aqui do lado para você. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menos imposto você paga. Se você deixa o dinheiro investido por menos de 180 dias, você paga a maior alíquota do imposto de renda, que é de 22,5%. Se o seu dinheiro fica investido acima de 181 dias até 360 dias, você paga 20%. Se passar de 360 dias até 720 dias, você paga 17,5%. E acima de 721 dias, você já paga a menor alíquota, que é a de 15% de imposto de renda. Vamos à tela do computador que eu vou te mostrar na prática como é que funciona a plataforma do Tesouro Direto. Aqui na tela do computador, você vai abrir o seu buscador e digitar Tesouro Direto. Vai clicar aqui na primeira. Se você não tem conta, você clica aqui em Abra sua conta e segue os passos que o Tesouro Direto dá. Aqui você vem em Títulos, Preços e Taxas. E aqui vai aparecer as informações principais. E aí você tem todos os títulos aqui e as suas taxas. Logo aqui no começo, quais informações a gente encontra? Os títulos, a rentabilidade anual, o investimento mínimo, o preço unitário e o vencimento. Temos aí o título pré-fixado 2027, com rentabilidade de 15,31% ao ano. Investimento mínimo é sempre 1% do preço unitário, então 7,55 no caso do pré-fixado 2027. E aqui está a data
data de vencimento, dia 1º de janeiro de 2027. Como eu havia explicado, você tem títulos prefixados que não pagam juros semestrais, como o caso dos dois primeiros, o de 2027 e de 2031, e temos o prefixado que paga juros semestrais, que é esse aqui de 2035. Se você está na fase de acumulação de patrimônio, o ideal é que você pegue sem pagamento de juros, porque se você pega com os juros semestrais, você vai receber esses juros vão deixar de render pelo efeito dos juros compostos ao seu favor, e quando os juros é pago para você, já é descontado o imposto de renda. Você tem aqui o Tesouro Selic 2027 e 2029, aqui é a taxa Selic, ele paga a taxa Selic mais uma pequena taxa, quase zero, tá? Então praticamente paga a taxa Selic. Se você não sabe quanto é que está a taxa Selic, você vem no seu buscador, coloca Selic hoje e vem aqui, ó, do Banco Central, e vai aparecer um gráfico para você com a taxa Selic. Então, você coloca aqui no finalzinho do gráfico, 12,25 é a taxa Selic hoje. Então, quer dizer que esse título Tesouro Selic, ele está rendendo 12,25 ao ano. Se o Banco Central aumentar essa taxa, o seu título passa a render mais, que é um título pós-fixado. Se o Banco Central cortar essa taxa, então ele passa a render um pouco menos. E aqui nós temos o Tesouro IPCA+. Nós temos aqui a inflação, essa inflação é a inflação acumulada, e essa rentabilidade aqui de 7,71 é a rentabilidade real, é a rentabilidade que supera a inflação. Aqui tem o preço unitário do título, se você fosse comprar um título inteiro, e aqui o valor da fração do título e o vencimento dele. Descendo mais um pouquinho, nós temos o Tesouro IPCA com juros semestrais. Os juros são pagos 2 vezes ao ano, a cada 6 meses. Temos o Tesouro Renda Mais, que ele é ideal para quem está planejando a aposentadoria. Se você quiser, você pode clicar aqui na interrogação e ele mostra para você um resumo do título. Clicando em simular, você pode simular esses títulos. Por exemplo, prefixado 2031. Quanto quero investir hoje? Vou colocar aqui R$10.000 e quero investir R$500 por mês. E aí eu tenho aqui as informações da simulação. Então ele me mostra a data do resgate, se eu esperar até o vencimento. Eu coloquei 10.000 o valor inicial, fiz 71 aportes ao longo do tempo de R$500. Então o valor total investido foi 45.500. E quanto é que eu vou resgatar no final, no vencimento, que é lá dia 1º de janeiro de 2031. Resgataria um valor bruto de 78.000, pagaria quase 5.000 de imposto de renda, né, os 15%, a taxa da B3, que é 0,2% ao ano, conforme explicado, o valor líquido de quase R$72.500. Lembrando que você precisa ter muito cuidado com os títulos pré-fixados e os indexados à inflação, que é o Tesouro IPCA+, porque eles sofrem marcação ao mercado. Se você vender antes do prazo de vencimento, corre o risco de você sofrer a marcação ao mercado. Essa marcação ao mercado pode ser positiva, caso o título que você comprou ele esteja sendo negociado no dia que você queira vender por um preço acima do que você comprou, aí você ganharia com a marcação ao mercado, mas se ele estiver sendo negociado abaixo do preço que você comprou, aí você venderia e teria prejuízo, sofreria uma marcação a mercado negativa. Se você levar o título até o vencimento, você não sofre marcação ao mercado, você recebe os juros que você acordou no momento da compra normalmente. Outra informação importante é que você pode investir nos títulos do Tesouro, tanto pela plataforma do Tesouro Direto e também por corretoras. Agora a questão final, como saber que título escolher? Qual aquele que se adequa mais à minha situação, à minha realidade, aos meus objetivos? O título prefixado. O melhor momento de comprar é quando a taxa de juros da economia, a taxa Selic, ela está no maior patamar possível e já tem indicações do mercado e do Copom de que essa taxa agora vai começar a cair. Como você vai prefixar a taxa, você quer comprar o título no momento em que a taxa está mais alta, porque quanto mais alta a taxa, menor o preço do título. Quando você compra o título lá em cima, no final da curva de juros, a tendência é que o seu título se valorize. E se você vender antes, você ganha com marcação ao mercado. Existe uma relação inversa entre a taxa básica de juros e o valor do título. Suponhamos que você compra um tesouro prefixado que está com a taxa Selic a 13%. E aí a taxa Selic ela começa a cair. Quando a taxa Selic começa a cair, o seu título começa a se valorizar, porque o título prefixado ele tem que chegar no vencimento valendo exatamente R$1.000. Exemplo, você comprou por 700. Se você levar ele até o vencimento, ele vai ter que estar valendo R$1.000. Então, se a taxa de juros sobe
Cicobi, ele no vencimento valeria mais do que R$1.000. Então o preço do título vai ser negociado um pouco abaixo para que ele não ultrapasse os R$1.000 no vencimento. Então isso é a marcação ao mercado. Você tem que comprar o título quando a taxa de juros está no momento de inflexão. Aí você garante que ganha com marcação ao mercado. Qual é o momento que você não deve comprar títulos pré-fixados? No momento em que a taxa de juros está lá embaixo. Porque se a taxa básica de juros está lá embaixo, existe uma maior tendência ou probabilidade de ela subir. Você prefixou uma taxa muito baixa, quando a taxa começa a subir, o seu título se desvaloriza. E aí você perderia com marcação a mercado caso você vendesse antes do vencimento. Se você segurasse até o vencimento, você receberia a rentabilidade contratada no momento da compra do título. E o Tesouro Selic? O Tesouro Selic, você não tem perca com marcação ao mercado. Então você pode comprá-lo a qualquer momento. Só que a sua rentabilidade é maior quanto maior é a taxa básica de juros. Então, se você comprar quando a taxa está baixa, quando a taxa está alta, não vai fazer diferença. Você sempre vai estar ganhando. Na taxa baixa você ganha um pouco menos. Na taxa alta você ganha bem mais. Então, o Tesouro Selic, ele é ideal para você fazer a sua reserva de emergência. Você tem aquele dinheiro, por exemplo, que você pode resgatar quando você precisar e que você vai ter certeza que não vai ter perda de patrimônio investindo nesse título, porque ele sempre tem rendimento positivo. E o tesouro híbrido, né? O tesouro IPCA+, ele é ideal para você investir quando você quer se proteger da inflação, da perda de poder de compra do dinheiro. Por quê? Porque ele vai pagar a inflação do período que o seu dinheiro passar investido, mais uma taxa pré-fixada, que é a rentabilidade real. Então o Tesouro IPCA+, ele é ideal para você investir quando você quer se proteger da inflação. Se você, por exemplo, num cenário de inflação alta, investe num pré-fixado, qual é o problema? Se a inflação subir demais, ela pode corroer todos os seus ganhos, inclusive você pode até uma rentabilidade real negativa, que é quando a sua rentabilidade inferior à inflação. Então, minha recomendação final: tome cuidado com o tesouro pré-fixado. O ideal é investir no momento em que a taxa de juros está a mais alta possível e você vê que a partir daquele ponto ela vai começar a cair, para você não perder com marcação ao mercado. Se você investir no Tesouro Selic, você está despreocupado, afinal ele sempre tem rendimento positivo. O problema é que se o Banco Central, de uma forma artificial ou por qualquer outro motivo, jogar a taxa básica de juros lá para baixo, até abaixo da inflação, aí você poderia perder patrimônio. Você teria um ganho nominal positivo, ele tem um crescimento, só que esse crescimento, se ele for abaixo da inflação, você tem um recebimento de juros negativo, você tem uma perda de patrimônio, porque o seu rendimento é abaixo da inflação. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos e já vai deixando aqui no comentário que tipo de título você tem comprado. Você tem investido mais em renda fixa, em renda variável? Como é que estão os seus investimentos? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e lembre-se sempre, o seu conhecimento é o seu maior ativo. Até o próximo vídeo. Fui!